Muito bem, nós estamos de volta para comentar mais um livro da Bíblia, o livro de Lamentações, atribuído a Jeremias, o profeta. Lamentações é um poema acróstico, nos primeiros 4 capítulos e no último uma oração. Aqui, capítulo de número 1, nós vamos ver uma acusação contra Jerusalém por causa do seu pecado. O maior pecado de Jerusalém foi queimar incenso a outros deuses, voltando as costas ao Deus único e verdadeiro, e agora a cidade é visitada como uma rainha rica por causa do seu pecado, que vai perder suas riquezas, seu prestígio, até vai perder seus filhos, abandonada por seus amantes, que seria os outros deuses a quem eles queimaram incenso. Ela chora a noite inteira sem ninguém a consolá-la. Vamos ao primeiro capítulo de Lamentações. Começa com a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Diz: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como uma viúva que foi grande entre as nações e princesa entre a província, tornou-se tributária. Muitas vezes as cidades na Bíblia são comparadas à mulher. Nesse caso, ela tornou-se viúva porque abandonou seu Deus, não é? Tornou-se viúva. E não só viúva, também seus filhos, como a princesa, né, entre as províncias era a preferida, tornou-se tributária da Babilônia. O segundo verso continua: continuamente chora de noite. Aqui está o lamento, o choro, o pranto, a tristeza. E suas lágrimas correm pelas suas faces. Muitas vezes, quando se lê esse lamento, normalmente tem a tendência de chorar juntamente com ela. Não é? Quando se lê os judeus, não tem quem console entre todos os seus amadores, os seus amantes, não é? Aqui os amadores seriam seus amantes, todos seus amigos, se houveram aleivosamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Aqueles deuses a abandonaram, porque ela abandonou o único Deus verdadeiro. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Aqui estão as causas que Judá foi ao cativeiro. Habita entre as nações e não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Verso 4 agora vai mostrar que suas portas estão desoladas. No capítulo 2, nós vamos dizer que as portas caídas por terra, as portas da cidade. No 4:12, as portas entre o inimigo. E no 5:14, as portas sem a preservação dos velhos. Verso 4 diz: os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene, os caminhos estão desertos, ninguém mais vem às reuniões, às festas solenes, todas as suas portas estão desoladas, cada porta, os muros destruídos, as portas desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, ela mesma tem amargura. Oh, coisa triste. Os seus adversários a dominaram. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos já vão em cativeiro na frente do adversário. Aqui mostra o povo indo para o cativeiro da Babilônia, aqueles que não foram mortos pela espada, pela fome, pela peste, foram a cativeiro. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Toda aquela glória acabou. A filha de Sião agora está humilhada, desolada. Os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto. Está vendo os príncipes como os animais que nem sequer pasto têm e caminham sem força na frente do perseguidor. Vão cativos, em grilhões, sem força nenhuma, na frente
daqueles que o perseguiam. Verso 7. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões. Agora lembra, sabe por que você está indo cativa? Por causa das suas rebeliões e todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário. Ela não tinha quem o socorresse. Os adversários viram e fizeram escárnio da sua queda. Foi humilhada, caiu, envergonhada perante os seus adversários. Por quê? Porque deixaram o Senhor. Verso 8. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. Aqui ela é mostrada como uma mulher que foi despida das suas vestes. Viram a sua vergonha, não é? Ficou envergonhada. Viram a sua nudez e ficou envergonhada. Verso 9. A sua imundície está nas suas saias, vestes imundas, contaminadas pelo pecado. Nunca se lembrou do seu fim. Pensou que não ia ter fim aqueles pecados. Por isso, foi pasmosamente abatida e não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Aqui é um clamor para que o Senhor ainda veja a aflição por causa do inimigo que se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão, todas as coisas mais preciosas dela. Aqui está dizendo, os seus tesouros, seu ouro, sua prata, foi tudo levado a cativo, pois viu entrar no seu santuário as nações, acerca das quais mandasse que não entrasse na tua congregação. No santuário, só o povo santo podia entrar, o povo escolhido. Mas ela viu eles entrarem no templo, profanarem o templo, levarem o cobre das colunas, a bacia, tudo que Salomão havia construído, tudo é levado para a Babilônia. Todo o povo anda suspirando, buscando pão. Aqui menciona a fome que eles passaram. Eram suas coisas mais preciosas, a troco de mantimento para refrescar a alma. A fome era tanta que eles davam as coisas mais preciosas a troco de mantimento. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. A cidade agora era desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Qualquer um que passava sentiria compaixão. Atendei e vede, se a dor, como a minha dor, que veio sobre mim, que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. A dor era comparada à dor de uma mulher parturiente, que estava para dar à luz, não é? E se entristeceu o Senhor no dia da sua ira. Verso 13, desde o alto enviou fogo a meus ossos, a cidade foi incendiada, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos seus pés, foi pega como uma caça, era pega com redes aos seus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Aquela cidade que antes cantava alegres cânticos, agora estava enferma. Verso 14, ao jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ela bateu a minha força. Aqui Jerusalém é comparada ao ser humano, mãos atadas, as angústias sobem até o pescoço como águas, a força é pouca, bateu a sua força, entregou o meu Senhor nas suas mãos e eu não posso me levantar, está caída. Verso 15, o Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregoou contra mim um ajuntamento, aqui é o cerco, fala do cerco da Babilônia,
para quebrantar os meus jovens. Os jovens foram mortos. O Senhor pisou como um lagar, assim como a uva era pisada no lagar, Jerusalém foi pisada. A virgem, a filha de Judá, ela era chamada de virgem, filha de Judá, mas ela havia se profanado. Verso 16, por essas coisas choro eu. Está vendo? Por causa da destruição dos jovens mortos, os meus olhos se desfazem em lágrimas. As lágrimas que tomam se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Não há consolo, ela está destruída e não há consolo para ela, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. O inimigo prevaleceu, não houvesse quem os livrasse, quem os consolasse. Por isso o choro, os olhos se desfaziam em lágrimas, em águas, não é como diz. Verso 17, estende Sião as suas mãos. Não há quem console, estendia as mãos, mas não havia quem console. Mandou o Senhor acerca de Jacó, que fosse os inimigos que estão em redor dela. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Os inimigos vêm e Jerusalém é como uma coisa imunda. Verso 18, justo é o Senhor. Mesmo assim o Senhor é justo. Ela está sendo punida por causa dos seus pecados. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Nós vimos no livro do profeta Jeremias que cada um dos 10 mandamentos eles quebraram. Criaram outros deuses, tomaram o nome do Senhor em vão, quebraram os sábados, desonraram pai e mãe, furtaram, adulteraram, cobiçaram, deram falso testemunho. Todos os 10 mandamentos. Pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. Jerusalém e sua destruição deveria servir de exemplo para todos os povos de como Deus pune o pecado. As minhas virgens, os meus jovens, se foram para o cativeiro. Vão para uma nação onde eles não nasceram. Vão forçados como cativos e escravos. Verso 19, chamei aos meus amadores. Ela clamou aos seus ídolos, aos seus amantes, mas eles me enganaram. Enganaram porque eram ídolos. Os meus sacerdotes, os meus anciões expiraram na cidade. Quantos sacerdotes velhos acabaram morrendo ali, enquanto buscavam para si mantimento, para refrescar a sua alma. Note que a morte foi a morte de fome. Pereceram pela espada, buscando algo para comer, para refrescar a sua alma. Verso 20, olha, Senhor, quando estou angustiada, turbada está minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Que coisa terrível, né? Uns morreram pela espada, outros pela fome, outros pela peste, cidade destruída, os anciões caíram, os sacerdotes, os jovens, as jovens foram levadas ao cativeiro. Ouve que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Note quantas vezes no capítulo 1 não há consolador para ela, não é? No verso 6 não há consolador. No verso de número 10, 9, não há consolador. No verso 21, não há quem a console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam. E os inimigos ainda riam-se, porque tu determinaste, mas em trazendo tu o dia que apregoasse, serão como eu. O dia que apregoou também justiça contra os inimigos de Jerusalém, eles também seriam como a cidade de Jerusalém destruída. Verso 22, e final do capítulo 1, a letra tal. Venha toda a tua iniquidade à tua presença, e faze-lhe como fizesse a mim. Aqui está pedindo que Deus vingue os inimigos. Venha toda a iniquidade à tua presença, e faze como fizesse a mim,
por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muito e o meu coração está desfalecido. Coração desfalecido, como morto, sem esperança. Vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, aqui no capítulo 1, mostra que Jerusalém é castigada por causa do seu pecado contra Deus. Capítulo 2, ela foi castigada por Deus, apesar de Deus usar a Babilônia como instrumento de castigo. No capítulo 2, revela que a cidade foi destruída, não por um inimigo, mas sim por Deus, que usou os babilônicos como vara de castigar e corrigir esses filhos obstinados. Esse capítulo afirma que Deus não somente é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. O povo tinha sido advertido continuamente das consequências do pecado, e agora ele estava enfrentando o julgamento de Deus como resultado dos seus pecados. Ninguém que se rebela contra Deus escapa ao seu castigo. Começando, verso 1, Alaf, o cerco, a fome, a ruína de Jerusalém. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, note que é a ira de Deus, a filha de Sião, derribou do céu à terra a glória de Israel. Toda aquela glória foi derribada por terra. E não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Quer dizer, Jerusalém estava debaixo de seus pés, era chamada escabelo de seus pés, não se lembrou no dia da sua ira. Verso 2, Bet, que é a segunda letra, devorou o Senhor todos os moradores de Jacó, e não se apiedou, não teve misericórdia, derribou o seu furor, as fortalezas, as filhas de Judá, as abateu até a terra, profanou o reino e os seus príncipes. A casa de Davi agora está desolada. Verso 3, que é Gimel, a terceira letra, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, acabou a sua força. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, ou seja, Deus se retirou e deixou o inimigo a tomá-las. E ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Aqui a palavra fogo, em Lamentações, diz que o fogo veio desde o alto em meus ossos, 1:13. Como labareda de fogo que tudo consome, 2:3. Como fogo na tenda de Sião, 2:4, lembra o incêndio, e acendeu um fogo terrível em Sião, 4:11. Verso 4, Tálat, armou o seu arco como inimigo, quer dizer, as flechas, o arco do inimigo que vinha, firmou a sua destra com o adversário e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. A cidade foi incendiada como fogo. Verso 5. Tornou-se o Senhor como um inimigo. Quer dizer, o Senhor ficou do lado do inimigo e tornou-se como inimigo. Devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas. Aquilo que levou anos para construir, agora foi tudo destruído. E multiplicou a filha de Judá a lamentação e a tristeza. Em vez de alegria, veio a lamentação, a tristeza. Verso 6. Arrancou a sua cabana com violência, assim como uma tenda era arrancada pelo vento, arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado. Todos aqueles sábados, solenidade, foi esquecido. Aí, na sua indignação, da sua ira, rejeitou com desespero o rei e o sacerdote. Mesmo o rei clamando, o sacerdote, Deus os havia rejeitado. Verso 7, Zaim, rejeitou o Senhor o seu altar,
Tá vendo? Até os altares o Senhor rejeitou. Detestou o seu santuário. Entregou na mão do inimigo os muros foram destruídos. Dos seus palácios deram gritos na casa do Senhor, como em um dia de reunião solene. Gritaram, mas novamente não houve quem os socorresse. Verso 8, Queete. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Os muros caem, não é? Estendeu o cordel de medir, e não retirou a sua mão destruidora. Permitiu que fosse destruído. Fez gemer o antimuro. Às vezes havia um muro, o antimuro, 2 muros. Fez gemer o antimuro. Eles juntamente enfraquecidos. Os muros foram enfraquecidos, vieram abaixo. Abateram as suas portas, as portas caíram. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações. Foram levados cativo, onde não há lei, não havia agora a lei de Deus. Nem acham visão, nem profetas, algum do Senhor, e os seus profetas foram levados cativo a uma nação sem lei, sem misericórdia, sem compaixão, sem visão profética. Verso 10. Estão sentados na terra, silencioso, os anciões da filha de Sião. Lançam pó sobre sua cabeça. Cingiram de panos de saco as virgens de Jerusalém. Abaixaram a sua cabeça até a terra. Que vergonha, que desolação. Verso 11. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Olha novamente as lágrimas do profeta. Já se consumiram meus olhos como lágrima, turbada está minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças dos peitos pelas ruas da cidade, até as criancinhas abandonadas pelas ruas da cidade. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Já não há alimento, não há mais trigo nem vinho. Como desfalecem, como ferido pelas ruas da cidade, derramando a sua alma no regaço suas mães. Até as criancinhas desamparadas, chorando, derramando sua alma no regaço suas mães. Verso 13. Que testemunho te trarei? É uma pergunta. A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Ela está ferida, sua ferida é grande como o mar e não há curador para ela. Verso 14. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura. Os profetas que profetizaram falsamente, agora são vaidade e loucura. E não manifestaram a tua maldade, tá vendo? Os profetas que profetizam só paz, prosperidade e nunca aponta para o pecado, tá aí. Não manifestaram a tua maldade para afastar o teu cativeiro. Se os profetas tivessem profetizado arrependimento, manifestado a maldade, em vez de pregar paz e prosperidade, quem sabe teriam evitado o cativeiro. Mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Verso 15, que é Sameque. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, batem palmas, e range os dentes e dizem, devoramo-la. Certamente esse é o dia que esperávamos, achamos e vimos-la. Os inimigos passam, riem, batem palmas, celebram a derrota dessa cidade, maravilhosa cidade de Jerusalém. Verso 17, Aim, fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra. Quer dizer, a palavra profética que Deus havia dado, Deus cumpriu. Que ordenou desde os dias da antiguidade.
derribou e não se apiedou. Deus não quis se apiedar. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. Os adversários tiveram o seu poder exaltado sobre a cidade. Verso 18, que é Tissade, o coração deles clamou ao Senhor. Ó muralha, ó filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Chore, chore constantemente. Chore pela sua destruição, chore pelos seus muros, para quem sabe haja ainda esperança de arrependimento. Verso 19, levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas, diante da face do Senhor. Levanta as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Que coisa terrível. Seus filhos estavam com fome, caindo pelas ruas. Verso 20. Vê o Senhor e considera a quem fizesse assim. Hão de a mulher comer do fruto de si mesma, as crianças que trazem nos braços. Esse verso 20 relata a triste situação das mulheres que comiam seus próprios filhos. Olha só o que diz. Vê o Senhor e considera que hão de a mulher comer do fruto de si mesmo. Elas comeriam a pele de seus filhos, de tamanha fome, e as crianças que trazem nos braços. Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta, verso de número 20. Aqui matar-se-á o santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta, é que nem sequer havia ovelhas para sacrificar. Então deveriam sacrificar o próprio sacerdote ou profeta. Verso 21, que é Shin. Jaz em terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram cair à espada. Está vendo? Morreram a espada, transpassado, e o pior de tudo, não havia quem os sepultasse. Ah, que situação triste a dessa cidade. Tu os matasse no dia da tua ira, degolasses e não te apedasse deles. Eles viraram o sacrifício de seus inimigos. Verso 22. Convocasse de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor. O capítulo 2 começa com o verso 1 falando da ira e termina no verso 22 falando de ira. Não houve no dia da ira do meu Senhor, do Senhor, quem escapasse ou ficasse. Aquele que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Totalmente consumido eles foram. Que tristeza, que dor que Jerusalém sofreu por causa do seu pecado, por causa da ira do Senhor. Essa é a consequência do pecado, o castigo, a ira de Deus sobre eles. É triste, é lamentável. Nossos olhos às vezes enchem de lágrimas ao pensar na destruição, na assolação dessa cidade. Com isso nós terminamos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Ajude-nos a divulgar para que as pessoas meditem nas Escrituras, não apenas uma parte, mas em toda a Bíblia. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus te abençoe ricamente
em Cristo Jesus. Amém e amém. Voltamos para o capítulo 3.